Graça e paz, pessoal, meu nome é Vitor e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram no título, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios de se orar em língua e jejuar ao mesmo tempo. Amém? Então esse vídeo vai fluir mais como um devocional, porque a gente vai examinar o texto de Mateus 17, agora vai fluir como um devocional. Amém? E eu pretendo, pessoal, tá sempre dando continuidade aos vídeos de oração em língua, porque é os vídeos que vocês mais gostam. Amém? E é os vídeos que eu mais gosto também, porque a visão da minha igreja é a visão de vida no Espírito, né, que vem do David Robertson. Então eu gosto de estar sempre ensinando a prática da oração em outras línguas. É um fundamento e grande parte do público que assiste o canal são pessoas da minha igreja. Por isso eu gosto de estar sempre ali trazendo estudos sobre o que a minha igreja crê. Mateus 17, 14. A cura de um jovem possesso. E quando chegar... 17, 14. A cura de um jovem possesso. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: Por que motivos não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Como um grão de... Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere, senão por meio do jejum e da oração. Então, pessoal, aqui nesse texto está contando uma história que é de um homem que ele tinha um filho endemoniado. E ele levou para os discípulos de Jesus expulsar aquele demônio do filho dele. E os discípulos, eles não conseguiram. E Jesus, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala: ó geração incrédula, até quando eu viverei com vocês? Se eu não me engano é isso que ele falou. Até quando eu viverei com vocês? E depois, eles chegam em particular a Jesus e eles falam: Mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus, ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Aí ele fala: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e assim acontecerá. Mas essa caça não se espere senão por meio do jejum e da oração. Então o que a gente entende lendo esse texto? Que o principal foco, que um dos principais assuntos teológicos desse texto é o foco na fé. Jesus chama de geração incrédula aqueles discípulos, e ele fala que eles não poderiam expulsar aquele demônio por causa da pequenez da fé deles. E Jesus, ele conta uma parábola dizendo que se tiveres fé, um pouco de fé. Então Jesus fala 2 vezes sobre incredulidade e 1 vez sobre fé. Então o principal assunto teológico dessa perícope é o que? É a fé. Então Jesus, ele termina no versículo 21 dizendo: essa casta ou esse tipo não se sai, a não ser por jejum e por oração. Então, qual é o principal papel da oração e do jejum? Trabalhar a nossa fé e matar a nossa incredulidade. Amém? Uma coisa muito interessante, se você ler o comentário de MacArthur a respeito dessa passagem, ele vai dizer algo muito interessante, que ele vai dizer que quando Jesus fala esse tipo ou essa casta, sabe? Pode ser traduzido por essas 2 palavras, essa casta ou por esse tipo, mas eu prefiro por esse tipo, né? E quando Jesus, ele fala por esse tipo, pois esse tipo não se sai senão por jejum e oração, não é que Jesus, ele estava falando daquele tipo de demônio, como se existisse um tipo de demônio que é mais forte, que só sai com jejum e oração. Não, quando Jesus, ele fala esse tipo,
ele está se referindo a todos os demônios em geral. Sabe aquela expressão que às vezes a gente já usou, mas é muito antiga? Ah, esse tipinho aí, esse tipinho que a gente usa para algumas pessoas, né? Então, que geralmente é para as pessoas usam para pessoas inferiores a ela, esse tipinho aí, né? Pessoas mais pobres, né? Os ricos falam muito, né? Esse tipinho aí. Então Jesus, quando ele fala esse tipo, ele está falando a todos os demônios em gerais. Amém? É importante a gente saber que não existe um demônio. É importante a gente saber que não existe um demônio mais forte do que o outro. Todos os demônios, eles têm o mesmo grau de poder e todos eles têm que se submeter ao nome de Jesus. Amém? Nós temos autoridade. Amém? E o jejum não é para deixar a gente mais forte para vencer o diabo. Porque para a gente vencer o diabo, a gente não precisa jejuar e orar. Mas para vencer o diabo, a gente precisa saber a autoridade que existe no nome de Jesus. Mas como eu falei, o assunto teológico dessa perícope é a fé. Então, o jejum é para trabalhar a nossa fé e matar a nossa incredulidade, segundo esse texto. E da mesma forma, a oração é para fortalecer a nossa fé e para matar a nossa incredulidade. Amém? Olha que interessante, pessoal. Da mesma maneira que o jejum fortalece a nossa fé e mata a nossa incredulidade, a palavra de Deus diz que quando nós oramos em língua, nós edificamos a nossa fé santíssima. Então, além de nós termos a oração comum em português, nós temos o jejum e nós temos a oração em línguas. 3 ferramentas poderosas para a gente edificar a nossa fé. E tanto o sentido da oração em línguas, o sentido da oração e o sentido do jejum é para isso. Para que a gente possa matar a nossa incredulidade e que a gente venha edificar a nossa fé santíssima. Amém? Nós não expulsamos demônios, não existe um demônio mais poderoso que só sai com jejum. Não, a única forma que um demônio ele não vai sair de uma pessoa é porque essa pessoa não conhece a autoridade que há no nome de Jesus e porque essa pessoa não tem fé suficiente. Porque Jesus falou, se tiver fé, uma fé bem pequenininha, você consegue expulsar esse demônio. Bem, então, mais um vídeo aí, a importância do jejum e da oração em línguas e da oração. São 3 ferramentas que Deus deu para a gente cuidar da nossa fé. Amém? Quero agradecer para você que ficou até aqui. Que teu é o reino e a glória para sempre.